queridos, a graça e a paz, boa noite, é uma alegria muito grande contar com a tua participação e eu gostaria de começar a aula de hoje com uma oração, amém? Então fecha os seus olhos e abre o teu coração. Pai, nós te agradecemos por mais uma noite onde nós estamos reunidos como família para conhecermos mais de ti através deste estudo. E eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, visite cada lar nessa noite, levando conforto, direcionamento, paz, tranquilidade, restauração, meu Deus. E principalmente, Espírito Santo de Deus, abra os nossos ouvidos espirituais, nos traga entendimento para nós aprendermos aquilo que o Senhor Jesus ensinou através do Sermão do Monte, ensinamentos profundos para os filhos de Deus que nós somos, meu Pai. Então nós lhe pedimos que o Senhor derrame bênçãos na vida de todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É uma alegria muito grande de novo contar com a tua atenção. Hoje a aula é uma aula muito especial, então realmente preste atenção, porque nós falaremos sobre o Sermão do Monte. E muitas pessoas pensam que sermão é uma palavra dura. Na verdade, não é. Jesus Cristo, através do Sermão do Monte, nos ensinou coisas profundas, coisas maravilhosas. Se você é um filho de Deus e se você quer cada vez mais, como filho, alegrar o coração do Deus Pai, você tem que entender e colocar tudo em prática, tudo aquilo que foi ensinado no Sermão do Monte em prática, porque são ensinamentos amorosos de Jesus para os filhos de Deus. Eu não conseguirei passar em todos os pontos do Sermão do Monte, tá? Então, no final desta aula, nós iniciaremos um propósito de leitura do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que eu creio que vai edificar muito a minha vida e a sua vida. E antes de eu começar a falar do Sermão do Monte, deixa eu recapitular um pouquinho aquilo que nós já vimos. Na aula passada nós falamos sobre jejum, e jejum também está contido no Sermão do Monte, mas antes disso nós estávamos estudando a vida de Jesus através de Mateus, está lembrado? Então nós aprendemos ali um pouco sobre como foi o nascimento de Jesus, a sua fuga e o retorno do Egito. Nós vimos ali Jesus Cristo sendo batizado por João Batista, sobre a tentação de Jesus no deserto, Jesus chamando os primeiros discípulos, ali o milagre de cura que Mateus ele mostra para as pessoas, e a partir do capítulo 5 começa o Sermão do Monte, e é isso que nós falaremos na aula de hoje. Eu e minha esposa, nós fizemos um formato de aula muito mais voltado para devocionais, porque é uma forma que o Espírito Santo de Deus nos direcionou para comentarmos tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou no sermão. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante aqui, preste atenção. Muitas pessoas acreditam que o Sermão do Monte torna os filhos de Deus pessoas sofredoras, pessoas tristes, e não é isso que o Sermão do Monte está dizendo. Muito pelo contrário, o Sermão do Monte diz que os filhos de Deus são sal e luz desta terra. O que significa isso? Vocês são pessoas que receberão as bênçãos de Deus para fazerem a diferença na sociedade. Você já imaginou que fantástico isso? O Filho de Deus recebendo as bênçãos de Deus para fazer a diferença no contexto da sociedade. Uau, eu acho isso maravilhoso. O Sermão do Monte, ele pode ser dividido ali em 3 partes. Ele abrange 3 partes. A primeira parte, que são as bem-aventuranças, que já nós falaremos. Ele mostra como deve ser o coração, deve ser os pensamentos dos filhos de Deus. Ele fala muito num contexto de ter um coração humilde. Veja, nós já aprendemos que Deus não se agrada de religiosidade, não é verdade? Ou seja, o que significa isso? Eu ter uma atitude que agrada a Deus, mas tendo um coração que não está puro, um coração que não está santificado. Deus, pela sua onisciência, ele sabe o que está no nosso coração. E não adianta nada eu ter uma atitude bonita se o meu coração não está bonito, vamos assim dizer. Então o Sermão do Monte ele vem justamente para tocar nessa área,
para tocar na área do nosso coração, transformando o coração para aqui dentro, né? Quando eu falo coração, eu estou falando a mente, os pensamentos, tá bom? Tudo que habita dentro de nós, que faz nós tomarmos atitudes. Voltando. Então, o Sermão do Monte, ele vem para tocar aqui dentro, tocar o nosso coração. E através de um coração transformado pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, sim, aí nossas atitudes agradarão a Deus e serão atitudes que não serão religiosas, mas sim atitudes dos filhos de Deus. Então, o Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças, que é como se fossem 8 passos que os filhos de Deus precisam seguir e colocar em prática, e é muito em torno de humildade, e são esses 8 passos como se fossem 8 passos espirituais. Imaginem você, já já nós falaremos isso, que são os degraus que você vai subindo para cada vez mais ter uma vida espiritual, uma vida digna, honrada por Deus, uma vida espiritual forte, vamos assim dizer. Depois de Jesus Cristo, ele vem muito com os ensinamentos dos reinos de Deus. O Sermão do Monte não é uma lista de regrinhas que nós devemos seguir. Não, ele é muito mais profundo que isso, porque ele trata da transformação do coração do homem, posicionando o homem num caminho que agrada a Deus. Amém? Então pense nisso, reflita muito. De novo, eu não conseguirei ensinar tudo sobre o Sermão do Monte, por isso que nós iniciaremos no final desta aula um propósito de leitura para que você medite muito na palavra de Deus. E eu creio que Deus fará grandes coisas durante este estudo. Olha, preste atenção, nós estamos fazendo jejum, oração, pessoas serão batizadas. Um ponto importante antes de nós começarmos, amém, queridos? Provavelmente o batismo será no final desse mês. Algumas pessoas que estão participando e ainda não foram batizadas estão nos procurando para serem batizadas. Se você ainda não tomou a decisão ou tem dúvida, nos procure, porque Deus fará grandes coisas. Então, provavelmente no final desse mês ou no começo do próximo mês, nós faremos o batismo. Amém, queridos? E agora eu gostaria que você parasse realmente tudo, desacelerasse o seu coração. Imagine agora, neste momento, que você está sentado no monte, aos pés de Jesus Cristo, e Ele ali te ensinando sobre os ensinamentos do Sermão do Monte. Uau! Coloque-se nessa situação, tenha essa imaginação e deixe o Espírito Santo fluir nessa noite na tua vida. Amém? Vamos começar agora com as bem-aventuranças, com os felizes. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu, e lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vídeo maravilhoso que nós acabamos de assistir, não é verdade? E o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é o discurso mais longo
de Jesus. Como eu poderia dizer que é a maior carga de ensinamento de Jesus Cristo em um único momento, porque Jesus Cristo estava ali numa planície à encosta de uma montanha, ensinando os discípulos, ensinando ali as pessoas que estavam dispostas a escutar os seus ensinamentos, o verdadeiro sentido do reino de Deus. E ali, no Sermão do Monte, Jesus Cristo estava ensinando os seus seguidores a forma correta de como eles deveriam viver. E o Sermão do Monte, ele não é apenas uma lista de regras. Não, ele é muito mais profundo do que isso. Jesus estava ensinando para as pessoas que a mentalidade delas deveria ser transformadas. E transformadas como, Luiz? De dentro para fora, ou seja, no coração. A mensagem de Jesus no Sermão do Monte é uma mensagem forte, poderosa e impactante, que tem como objetivo mudar os nossos pensamentos aqui dentro. E deixa eu me explicar do que eu de dentro para fora, do coração para fora, porque nós já aprendemos que religiosidade não agrada a Deus, porque não adianta nada eu ter atitudes bonitas perante a sociedade, mas não ter um coração puro. Vou dar um exemplo, fazendo um comparativo com os 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos, ele trata em questão do adultério. 10 mandamentos diz que não devemos cobiçar a mulher do próximo, não devemos cometer adultério, ou seja, o ato físico de cometer adultério. Só que no Sermão do Monte, Jesus Cristo diz que o adultério já é considerado adultério só de pensar, ou seja, no coração. Quando eu falo coração, são os pensamentos, tá bom, pessoal? Então, recapitulando, para o reino dos céus, para Jesus, Deus, só o ato de pensar em cometer adultério, mesmo não tendo o fato em si consumado, já é considerado um pecado. Uau! Então, lembre-se que Deus, ele sabe o que está passando em nossa mente, sabe o que está contido em nosso coração. E a mensagem de Jesus Cristo vem justamente para isso, quebrar este padrão de religiosidade. E o que é religiosidade, Luiz? É ter atitudes bonitas perante a sociedade, ter até mesmo atitudes bíblicas, mas no coração. O coração não está com essa atitude bonita, ele não está transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós temos que ter essa mensagem do Sermão do Monte guardado em nosso coração e ter a atitude de colocar tudo isso em prática. Amém? Então, uma dica: se você quer ter uma vida transformada, se você quer ser realmente um filho de Deus, reconhecido por Deus, nossa, como esse meu filho é especial, eu te aconselho, medite, estude no Sermão do Monte, que está em Mateus 5, 6 e 7. Todos os filhos de Deus devem meditar, devem conhecer esses ensinamentos profundos e, principalmente, colocá-los em prática. Na aula de hoje, eu não conseguirei entrar no detalhe de todos os ensinamentos. Então eu vou dar uma pincelada no contexto como todo do Sermão do Monte, de tudo que ele trata, quais são os ensinamentos, e nós traremos, eu e a minha esposa, alguns devocionais que nós cremos que será impactante pelo poder do Espírito Santo. Aí você talvez esteja me vendo aqui no meio, desse desse acontecimento do Sermão do Monte, e você deve estar perguntando, ou me perguntando: Luiz, aonde foi? Foi nesse local que você trouxe essa imagem? Bem da verdade, é muito difícil precisar o local exato. Nós sabemos que era numa planície na encosta de uma montanha, e eu vou aproveitar agora para colocar aqui do lado, tem uma imagem onde teoricamente seria o lugar do Sermão do Monte. Está vendo esse número 2 aqui, neste pontinho? Teoricamente foi ali, neste local, que Jesus Cristo
fez o Sermão do Monte. E às vezes as pessoas falam que sermão, né, é uma coisa dura, é uma bronca nas pessoas. Muito pelo contrário, tá bom? Aqui eram ensinamentos. E veja que Jesus Cristo, ele está numa posição sentada, ensinando as pessoas. Era muito comum isso da cultura judaica. Eles tinham o costume de sentar e conversar com as pessoas. Amém? E logo que começou a aula, nós vimos ali os felizes, né? As bem-aventuranças. O que são? E as bem-aventuranças é a primeira etapa do Sermão do Monte. E o que significa isso? Qual que é esse ensinamento? É como se Jesus Cristo estivesse enumerando 8 passos progressivos pelos quais os homens alcançam níveis mais altos da vida espiritual. Ou seja, se você quer ter uma vida espiritual profunda, e essa vida espiritual profunda está disponível para todos os filhos de Deus, para você que entregou a sua vida para Jesus Cristo, você precisa seguir esses 8 passos. Amém? Esta é a primeira parte do Sermão do Monte. A segunda parte do Sermão do Monte é onde Jesus Cristo ele explica as verdades do reino de Deus. E o que significa isso em prática? Lembre que o Antigo Testamento ele traz uma carga muito grande de ensinamentos. Você deve conhecer um pouco sobre os 10 mandamentos, não é verdade? E aqui Jesus Cristo ele está dando o sentido completo para os 10 mandamentos. Ele está indo numa profundeza de detalhe maior. De novo, tentando mudar através do poder da palavra dele, através do Espírito Santo, o nosso coração, para que sim, o nosso coração justifique as nossas atitudes. E também no Sermão do Monte nós temos ali explicações dos grandes princípios doutrinários de Jesus Cristo. A importância de ajudar os necessitados, de oração, de jejum, isso nós já estamos colocando em prática, amém? E já pegando o gancho aqui de jejum, eu não sei vocês, mas eu tô desesperado para acabar o jejum e tomar uma Coca-Cola gelada, e eu posso te garantir que na minha geladeira tem uma Coca-Cola, ó, trincando. Brincadeiras à parte, glória a Deus sobre esse período que você teve de oração e de jejum ao próximo. Nós entraremos um pouco no detalhe sobre ajuda aos necessitados na aula de hoje, que é um dos ensinamentos do Sermão do Monte, amém? Mas saiba que você está seguindo os passos fundamentais para você ser um grande filho de Deus. E como eu já disse, queridos, eu não conseguirei na aula de hoje entrar em todo o detalhe a detalhe, parte a parte do Sermão do Monte. Nós ficaremos aqui dias e dias explicando e trazendo uma mensagem sobre isso. Então, eu gostaria agora de convidar a minha esposa para trazer umas mensagens, alguns devocionais sobre o Sermão do Monte. Amém? Que Deus te abençoe e te use, minha esposa linda. E essa passagem agora que eu vou dividir com vocês foi uma passagem que anos atrás ela mudou muito a minha vida, ela transformou o meu coração, e eu creio que o Espírito Santo fez essa obra. Ela está em Mateus 6, eu vou ler o versículo 22 e 23. E diz assim sobre a luz do corpo: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que há em você virar escuridão, quão terrível será essa escuridão. Então, lendo essa passagem há uns anos atrás, Deus ministrou muito o meu coração, que eu estava muito amargurada. Eu andava uma pessoa um pouco mais pesada, amargurada. E Deus ministrou que era porque os meus olhos estavam cheios de escuridão, no sentido de tudo que uma pessoa me falava, eu sempre levava como ofensa. Se acontecia uma conversa que não tinha nada demais, eu estava sempre levando para o lado negativo.
Se eu escutasse uma notícia sobre política na TV, eu já ficava toda pessimista e pensando que o pior ia acontecer. Então eu percebi através do Espírito Santo que o meu olhar não era um olhar que trazia luz para dentro do meu corpo. Não era um olhar bom, era um olhar mau. Eu sempre estava julgando as pessoas sem esquecer que eu também erro, sem parar para pensar também nas minhas atitudes e no que eu andava fazendo. E quando a gente está com os olhos cheios de escuridão, tudo que vem para nós enxergamos de uma forma má. Nós estamos sempre com sentimentos negativos das situações. E isso pode ter vindo de frustrações, isso pode ter vindo de situações ruins que nós vivemos, mas nós não podemos aceitar que esse coração vai ficando tão corrompido, vai ficando tão pesado, que tudo que a gente vê vai ficando mal. E nessa fase eu pedi muito para o Espírito Santo me curar, porque eu não queria ter escuridão dentro de mim, eu queria ter luz, né? Eu queria poder também transmitir, né, coisas boas para as pessoas. E então eu comecei a orar e de uma maneira sobrenatural esse coração julgador caiu por terra, esse sentimento negativo das situações caiu por terra e os meus olhos foram ficando cheios de luz novamente. E um outro versículo que eu gosto demais é um versículo que fala sobre a bondade de Deus. Está em Mateus 7, eu vou ler o 7 e o 8. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. E eu vou desmembrar o comecinho desse versículo para a gente entender o que está dizendo aqui e a importância disso. Então, no começo do versículo fala: peçam e vocês receberão. Esse peçam e vocês receberão fala da consciente necessidade e da confiança que Deus ouve as nossas orações. Depois está escrito: procurem e vocês acharão. Fala da submissão à vontade de Deus às nossas vidas. E depois está escrito: e a porta será aberta para vocês. Está escrito: batam e a porta será aberta para vocês. Aqui fala da perseverança em buscar a Deus, mesmo quando Ele não responde às nossas orações imediatamente. Então aqui fica muito claro que Deus quer dar o melhor para os seus filhos. Que Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Pai real, presente, que Ele está aqui conosco, Ele quer dar o melhor para nós. Mas nós precisamos perseverar em oração. Não tem como nós nos comunicarmos com o Senhor se não for através da oração e se não for através de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina isso. Então, que você possa nessa noite, né, se você tem buscado algo do Senhor, se você tem precisado algo desesperadamente, não desista. Clame, busque em oração. A Bíblia fala também: se nós que somos maus sabemos dar o que é bom para os nossos filhos, quem dirá Deus, que é o nosso Pai, Ele é perfeito, não é impuro como nós, Ele não é imperfeito como nós, muito pelo contrário, Ele é perfeito. Então nós que somos imperfeitos damos o que é de melhor para os nossos filhos aqui na terra. Quem dirá o Senhor? Quem dirá o Senhor, que tem um amor maravilhoso e enorme por todos nós? Então, que vocês possam nessa noite se manter firmes em oração, crendo que o Senhor está ouvindo e crendo que o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. E saiba que se tem algo que você tem clamado, tem buscado e ainda não aconteceu, aquiete o seu coração, porque muitas vezes nós não estamos maduros para receber aquilo que nós estamos clamando naquele momento. Quantas vezes eu orei e clamei por algo e demorou um pouco para acontecer, e depois, quando aconteceu, eu entendi que eu tive esse tempo de espera para me amadurecer na fé, que eu tive esse tempo de espera para que Deus amadurecesse o meu coração, para eu receber essa bênção e não estragar tudo. Assim como, por exemplo, quantas pessoas oram para ter prosperidade financeira, mas a pessoa não tem juízo com dinheiro, a pessoa não sabe administrar os seus bens. E se Deus entregar dinheiro na mão de uma pessoa que não tem maturidade financeira, ela provavelmente vai continuar sem dinheiro e vai gastar tudo. Assim como uma pessoa que tem orado por um cônjuge,
né, tá querendo muito se casar e ter uma família, se a pessoa não estiver curada no coração dela, no íntimo dela, se a pessoa não estiver madura para receber esse cônjuge, Deus vai entregar esse cônjuge e provavelmente essa pessoa vai estragar o relacionamento. Então saibam que o tempo de Deus ele é perfeito, o tempo de Deus é soberano e que se por acaso algo ainda não aconteceu, relaxe, espera no Senhor, vai pedindo para Deus moldar o teu coração para você estar pronto, para você estar pronta para receber esse presente do Senhor, e grandes coisas todos nós viveremos debaixo da vontade de Deus. É o que eu profetizo em nome de Jesus na vida de cada um de vocês. Amém? Um grande beijo. Amém. Na verdade, glória a Deus por tudo que foi dito pela minha esposa linda. Obrigado por trazer esse devocional. Mas é verdade, né? São ensinamentos profundos que Jesus Cristo trouxe. Imagine você que está me olhando, está vendo essa tela, essa imagem, este fundo. Imagine que você estivesse ali, sentado aos pés de Jesus Cristo. Foi tudo isso que Jesus Cristo estava ensinando, que ele estava querendo dizer para as pessoas que estavam seguindo. Profundo e muitas vezes duro, mas saiba que no Sermão do Monte, em nenhum momento Jesus Cristo está sendo duro com você ou comigo, não, ele está sendo amoroso. Ele ensina tudo isso, ele quer que você coloque tudo isso em prática para você ter uma vida abundante, para você colher o melhor dessa terra. É desta forma que Jesus Cristo vai ser o intercessor junto de Deus para que você recebam as bênçãos. Amém? E eu gostaria de continuar agora com alguns ensinamentos do Sermão do Monte e eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem é você? Sim, quem é você? Você consegue responder isso de uma forma muito rápida? Ou você consegue responder isso sobre a ótica de Deus? Ou seja, quando Deus olha para você, Deus pergunta, quem é você? E eu vou te dizer, quem é você segundo os olhos de Jesus, segundo os olhos de Deus. E ele disse isso no Sermão do Monte para as pessoas que ali estavam se escutando os seus ensinamentos. Está em Mateus 5, de 13 a 16. Jesus Cristo dizendo. Então imagine que você está sentadinho conforme essas pessoas ali. Jesus Cristo vai dizer o seguinte para você. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém. Lindo isso. Veja que Jesus Cristo está dizendo duas coisas. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Uau! E o que significa ser o sal e a luz da terra? Bom, eu não sou um bom cozinheiro, eu tento fazer o meu melhor, mas todos nós sabemos que aquela pitadinha de sal muda completamente o gosto de um alimento. Não é verdade? Eu gosto de fazer churrasco. Se eu faço um churrasco sem o sal grosso, o gosto não é tão bom quanto eu fazer um churrasco com aquela medida certa de sal, não é verdade? E o que aqui Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos, para seus seguidores? Ei, quando vocês se tornaram filhos de Deus, vocês se tornaram isso por causa de um propósito, para ser sal da terra, ou seja, para transformar a vida das pessoas através do Evangelho. É isso, você tem um propósito. Quem é você? Você é o sal da terra. O Espírito Santo de Deus quer te usar para que você cuide, abençoe e mude a vida de muitas pessoas através do Evangelho.
Da mesma forma, quando você se tornou filho de Deus, você se tornou uma luz. Uau! Imagine comigo, né? Imagine, por exemplo, o seu prédio onde você mora, a sua cidade, o seu bairro. Imagine que você é uma luz, você é um lampião em volta de todas essas pessoas e você está ali para ser luz para outras pessoas. Por mais que você esteja passando por dificuldades, por mais que você esteja passando por problemas, Deus te chamou para ser filho dele através de Jesus Cristo, para que você ilumine a vida de outras pessoas, para que você traga a luz, para que você traga a vida, porque todos nós sabemos que não existe vida sem a luz, não é verdade? E aqui Jesus Cristo acendeu uma chama em você para que você ajude outras pessoas. Luiz, como eu ajudo outras pessoas? De diversas formas, mas a maior ajuda é falar do amor de Cristo para outras pessoas. É desta forma que você é sal, porque imagine que as pessoas que não são filhos de Deus ainda, que estão ao seu redor, pessoas que estão com dificuldades, estão com problemas, é como se elas fossem um alimento sem sal. E aí você vai lá, você é o sal dessa terra, você vai lá e dá um pouquinho do que você tem para ela. Pronto, você mudou a vida dela. Da mesma forma que você é a luz, e as pessoas que ainda não são filhas de Deus, que elas serão através de você. Você é como se fosse uma luz, elas estão na escuridão, e a partir do momento que você leva o amor de Cristo para elas, vocês tiram ela da escuridão e trazem ela para a luz. Uau! Da mesma forma que aconteceu na sua vida. Eu era uma pessoa sem luz, meu pai e minha mãe me apresentaram a luz, e a partir do momento que eu me tornei também essa luz, eu tenho como missão levar essa luz para outras pessoas. Da mesma forma que eu levei a luz para a Carol, porque a Carol estava na escuridão antes de ela aceitar Jesus Cristo. É dessa forma. Quem é você então? Você é o sal, você é a luz dessa terra, você tem uma missão, você tem um propósito, que é pegar esse propósito e contar para outras pessoas, levar o amor de Jesus Cristo para elas. Amém? Eu espero que você tenha entendido o contexto dessa mensagem poderosa. Amém? E outro ensinamento que nós temos que refletir, que está no Sermão do Monte. Qual a sua prioridade? Qual que é o seu foco hoje nesta vida? E saiba, só tem uma vida. Qual que é o teu foco? Qual que está a tua prioridade? A sua prioridade está o seu trabalho? Está a sua família? Está pagar as contas? Ou está apenas viver um dia após do outro? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei aonde está a sua prioridade, mas todos nós temos preocupações e problemas para resolver, não é verdade? Seja ele matrimonial, seja ele financeiro, seja ele profissional, eu não sei quais são as suas preocupações, mas Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ensina uma coisa muito poderosa. Ele diz o seguinte: portanto, olha, veja só, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, porque veja, aqui Jesus Cristo está falando para as pessoas: vocês são muito preocupadas, porque vocês estão pensando já no amanhã, vocês querem saber o que vocês vão comer amanhã, o que beber, o que vestir. Calma, calma. Voltando aqui para o versículo, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Pagãos aqui é quem não é filho de Deus, tá bom, queridos? Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Olha, veja, você que é filho de Deus, você tem que ter isso na sua mente. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que é bom para você. O que isso significa? Pare de se preocupar. Eu não estou falando aqui, você que talvez tenha uma conta para pagar, eu não estou falando aqui que você deve ser omisso a essa sua obrigação. Não, mas isso não pode te trazer uma úlcera, não pode te deixar doente, não pode te deixar em depressão ou até mesmo muito preocupado. Acalme, aquiete-se, porque a Bíblia diz que o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Se você acredita nisso,
Dê um amém aqui no chat do grupo, você precisa crer nisso. E aí Jesus termina este ensinamento, na verdade o penúltimo versículo desse ensinamento, ele diz o seguinte: olha, agora eu vou ensinar uma coisa para vocês. É isso que Jesus Cristo vai dizer agora, eu vou ler o versículo. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Vocês têm que fazer isso para que Deus os ajude. O que significa isso? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Veja, Jesus Cristo está ensinando uma chave. Tem uma chave que Jesus Cristo está dando para as pessoas no Sermão do Monte. E é isso: buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É buscar a Deus todos os dias, em oração, em jejum, em estudo bíblico, tendo atitudes que agradam a Deus. E já nós vamos falar uma atitude que agrada muito a Deus. Amém? Então é isso: buscar a Deus todo o tempo, não só de terça-feira, não só de domingo, não só uma hora por dia, não, ter uma vida de busca a Deus. Eu não estou falando que buscar a Deus é você se tornar um missionário, um evangelista, um pastor. Não, você continua com o seu emprego, você continua com a sua família, com tudo isso, mas sempre conectados com Deus, amém? E o que significa a justiça de Deus? Colocar em prática os ensinamentos de Deus, colocar em prática o Sermão do Monte. E aí ele fecha esse discurso, esse ensinamento maravilhoso, dizendo o seguinte, está em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. E aqui ele está falando: ei, aquiete-se, acalme o teu coração. Sabe aquilo que está te preocupando, aquilo que você precisa resolver amanhã? Deixe para amanhã, cuide do hoje, me busque, coloque a minha justiça, coloque em prática a minha justiça, porque o Deus Pai sabe do que você precisa e Ele vai te ajudar. Amém? E outro ensinamento poderoso que nós temos que colocar em prática, que eu peço que o Espírito Santo de Deus fixe isso na sua mente, que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar e buscar a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aqui Jesus Cristo estava dizendo: ei pessoal, se você fizer isso, fique tranquilo, porque aparecerá na sua vida provisão, aparecerá alimento, aparecerá coisa para você se vestir. Então não se preocupe, viva com o foco em mim, porque eu cuidarei de todas as coisas. Amém? E um outro ensinamento muito importante que foi dado no Sermão do Monte, em Mateus 6, é sobre ajudar os necessitados, ajudar o próximo. Veja, Jesus Cristo traz uma mensagem, um contexto ali de ajudar o próximo, de oração e de jejum. Esses dois últimos nós já estamos fazendo, amém? Você já está orando, você já aprendeu a orar conforme um tabernáculo, você está encerrando hoje um jejum, amém? Vida espiritual poderosa você está tendo. Glória a Deus por isso. Eu não sei se você percebeu, mas você está com uma vida espiritual forte se você está colocando tudo isso em prática. Isso que agrada a Deus. E tem mais um elemento muito importante para fechar este contexto de uma vida espiritual forte. É como se esses elementos que eu estou compartilhando agora, é como se fossem uma vitamina poderosa espiritual que nós temos que fazer e tomar todos os dias, amém? Então você quer aumentar a sua vida espiritual? Você quer sempre ter uma vitamina forte para aumentar a sua vida espiritual? Eu vou te dar a receita, amém? Mas você vai precisar fazer a sua vitamina assim como eu preciso fazer a minha vitamina. Luiz, não estou entendendo nada o que é essa vitamina. Oração, jejum, tudo isso aqui nós já estamos fazendo, amém? E o terceiro elemento, ajudar os necessitados. Mateus 6, de 2 a 4. Com esses três ingredientes que eu estou dizendo, se nós juntarmos isso, colocarmos tudo isso em prática, nós teremos uma vida poderosa. Deus vai se agradar muitos dos filhos dele que fazem isso.
E eu te incentivo, eu te encorajo para que você comece a olhar para as pessoas que estão ao teu redor. Porque hoje em dia, eu não sei aonde você que está nos assistindo, qual cidade você mora, mas vamos pegar um exemplo de quem mora em São Paulo, mesmo com a pandemia. A vida, ela é muito corrida, não é verdade? Tem muitos afazeres, muitas coisas, e a gente às vezes acaba esquecendo de olhar para o próximo, de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Olha, eu vou te dizer uma coisa, existem tantas pessoas que estão ao nosso redor, que elas estão precisando de uma ajuda, seja uma ajuda financeira, seja uma ajuda de um conselho, de uma palavra, ou simplesmente de nós escutarmos aquilo que essa pessoa está precisando falar, está precisando desabafar. Então nós temos que realmente parar, buscar a orientação, o direcionamento do Espírito Santo de Deus para Ele nos mostrar quem nós devemos ajudar. E ajuda é no mais amplo sentido da palavra, porque você consegue ajudar a pessoa de uma forma e aquela pessoa precisa ser ajudada de uma outra forma. Então nós precisamos encaixar tudo isso. E quem vai te ajudar a encaixar tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Basta você querer. É muito importante, porque a vida, dos filhos de Deus não é uma vida que simplesmente recebe o melhor de Deus, fica recebendo o melhor de Deus, recebe. Não, a vida com Deus não é receber, a vida com Deus é dar, é servir. Nós aprendemos isso na aula passada sobre o jejum, amém? Porque Jesus Cristo veio para servir, e quando eu perguntei quem vocês são, Jesus Cristo respondeu: vocês são luz e sal, e tudo isso tem um propósito de ajudar as pessoas, de ajudar os necessitados. Às vezes eu falo ajudar necessitados, você logo imagina aquelas pessoas que estão na rua, nas ruas sem um teto, sem comida. Também são elas, mas o seu vizinho pode ser uma pessoa que esteja precisando de ajuda. Você já parou para pensar nisso? Um familiar seu, talvez que você não converse, não fale há muito tempo, pode ser essa pessoa que está precisando de uma ajuda, está precisando de um pouquinho de sal, de um pouquinho de luz de Deus na vida delas, amém? Então realmente eu te encorajo a você abrir os seus olhos, abrir a sua mente, ter uma percepção geográfica do que está acontecendo ao seu redor, porque você verá que muitas pessoas estão precisando de ajuda e você vai começar a ajudar essas pessoas, e aí Deus vai começar a falar para você: servo bom e fiel, filho meu, eu me agrado do que você está fazendo, amém? Se você acredita nisso, dê um amém bem forte, bem garrafal aqui no chat da nossa aula de hoje. Eu não sei vocês, queridos, mas eu estou gostando muito da aula de hoje. São muitos ensinamentos profundos que nós temos que colocar em prática. Eu já estou indo para o final da aula. Como eu disse no começo, eu não consigo entrar no detalhe de tudo. Por isso, hoje nós entregaremos um propósito de jejum. Amém, queridos? Eu não sei vocês, mas eu estou desesperado para tomar uma Coca Zero. Eu não sei a bebida que você gosta, mas aguente mais um pouquinho que já você vai acabar o seu jejum e você poderá fazer aquilo que você gosta, beber aquilo que você gosta. E eu espero que você tenha sentido algo sobrenatural nesses dias. Se você passou por experiências espirituais interessantes, se a tua oração alcançou a vida de outras pessoas, não esqueça de compartilhar. Se você quiser testemunhar aquilo que Deus fez, me procure a minha esposa. Vamos gravar este testemunho, porque eu creio que edificará a vida de muitas pessoas. Bom, como nós vamos encerrar um propósito hoje, eu gostaria... você pensou que não ia ter lição de casa, mas você terá lição de casa. Amém? Eu gostaria de propor 2 propósitos. Sim,
qual que é o primeiro propósito? São propósitos fáceis, tá bom, pessoal? São propósitos muito fáceis, mas veja, nós estamos estimulando a sua vida espiritual, a sua vida como um filho de Deus, através de propósitos, amém? Eu não sei se você está reparando, mas nós temos que colocar tudo isso que nós aprendemos em prática. E qual que é o primeiro propósito? O primeiro propósito é muito fácil, é ler, meditar em cima do Sermão do Monte. Sim, de hoje até a próxima aula, nós leremos Mateus 5, 6 e 7 2 vezes. Uau! Se você quiser ler mais que 2 vezes, bênção, faça isso. Mas eu te aconselho a você ler devagar, você pensar e refletir. Não leia rápido como ler um gibizinho, não. Leia cada ensinamento com calma, tranquilo, pense, medite. Se você tiver dúvida, nos procure, mas eu creio que isso edificará a sua vida, porque são os principais ensinamentos de uma vida de um filho de Deus. Como que nós vamos ler isso? Até a próxima semana nós vamos ler 2 vezes. É muito fácil. Na quarta-feira nós vamos ler Mateus 5, na quinta-feira nós leremos Mateus 6, na sexta nós leremos Mateus 7 e assim por diante. Aí você volta, no sábado você volta para Mateus 5, domingo Mateus 6, segunda Mateus 7 e terça-feira nós teremos a aula. Amém? De novo. E aí uma dica, vou te dar uma dica. Antes de você ler, feche os seus olhos, abra o seu coração e peça: Espírito Santo de Deus, me ajude a entender esses versículos e me ajude a colocar em prática. Faça essa oração. Uma oração simples, hein, pessoal? Mas se for profunda, se for com verdade, uau, você vai ver que as letras saltarão aos seus olhos. Amém? Então esse é o propósito, um propósito de leitura. Faça isso porque será edificante. E o segundo propósito que eu gostaria de te desafiar é um pouco do que nós já acabamos de falar sobre prática de ajudar o próximo. Vamos ajudar o próximo? Amém? Você está com vontade de ajudar alguém e não importa o tamanho da ajuda, o que importa é ajudar. Veja, como nós faremos isso? Hoje, antes de você dormir e todos os dias daqui para frente, até a próxima semana, antes de dormir ou acordar, eu não sei qual o melhor horário, qual o teu momento de oração com Deus, mas peço o seguinte: Deus, coloque pessoas na minha vida para eu ajudar. Eu quero ajudar o próximo. Faça esse tipo de oração e eu tenho certeza, se você fizer esse tipo de oração, crendo, realmente crendo, querendo ajudar o próximo, Deus enviará pessoas para você ajudar. E de todos os sentidos e de todas as formas. Então peça para Deus e coloque isso em prática. De novo, pode ser de diversas formas. Eu não sei qual que é a tua praia, vamos dizer assim. Todo mundo aqui tem um tipo de, como eu posso dizer, tem uma melhor forma de ajudar alguém. Seja com palavras, seja com comida, com a ajuda financeira. Cada um tem uma área específica que se desenvolve melhor. Você tem uma área para isso, para que Deus chamou, e se você quer ajudar alguém, faça essa oração, porque aparecerão pessoas, uau, será gratificante isso. Mas eu preciso te explicar e te ensinar uma coisa: como ajudar o próximo, tá? Preste atenção aqui. Tem um versículo que ensina muito, de uma forma muito clara e muito literal, que está no Sermão do Monte, Mateus 6, 2, 4. Eu não vou ler esse versículo. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo. E seu pai que observa em segredo os recompensará. Veja, ajudar ao próximo, sem propaganda, sem alarde, não precisa ficar contando para ninguém. Porque aqui de novo Jesus Cristo, Deus está pedindo, você tem que ajudar ao próximo porque você é um filho de Deus e você está fazendo isso para Deus.
Nós não temos que ajudar o próximo para a sociedade ver, para nós recebermos elogio dos nossos feitos. Não, isso é religiosidade. O que agrada a Deus é quando nós fazemos no secreto. E você vai aprender uma coisa: simples atitudes, que é ajudar o próximo, dar uma marmita para alguém. Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Ajudar o próximo vai muito além disso, mas vamos dizer que dar uma marmita para alguém, comprar uma marmita de padaria e entregar para alguém na rua. Essas simples atitudes, estes simples feitos movimentarão coisas grandes no céu sobre a tua vida. Amém, queridos? Estamos encerrando a aula por aqui. Se você ficou com alguma dificuldade desses dois propósitos, nos procure, nos mande um e-mail. Estamos aqui para ajudá-lo. Importante, não esqueça de colocar o seu like, colocar o seu joinha, se inscrever no canal se você gostou dessa aula, se você tem gostado de estar em comunhão toda terça-feira conosco, amém? Eu gostaria de encerrar a aula de hoje como uma oração, já entregando o nosso jejum e já colocando no altar de Deus esses dois propósitos, amém? Então, feche os seus olhos e abre o teu coração. Pai, eu te louvo e te agradeço pela aula de hoje. Obrigado por todos os ensinamentos, Pai. E nós colocamos no teu altar, meu Pai. Nós te entregamos esta semana de jejum, crendo que o Senhor fará milagres e maravilhas nas vidas das pessoas que nós oramos e jejuamos. Sim, Pai, em nome de Jesus, derrame poder, derrame bênção na vida dessas pessoas no qual nós oramos e intercedemos durante esta semana de jejum. E nós também já colocamos no teu altar, ó Deus Pai, esses dois propósitos. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos traga a revelação durante esta semana de leitura e também coloque em nossos caminhos pessoas necessitadas, porque nós queremos ter este prazer, nós queremos ter essa vontade de cada vez mais ajudar aqueles que estão precisando. Pai, Espírito Santo de Deus, nos mostre, nos ajude a como ser luz e sal dessa terra, porque nós queremos fazer tudo isso para engrandecer o seu nome. É em nome de Jesus que eu também lhe peço, ó Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando deste curso, derramando provisão, derramando cuidado, sim, que Mateus 6, 33 e 34 aconteçam realmente na vida de cada pessoa que colocar no teu reino será abençoado com teus milagres e com as tuas maravilhas, meu Pai. Sim, cada pessoa que colocar o teu reino em primeiro lugar será abençoada e impactada pelo poder do teu reino. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Fiquem na paz do Senhor.